Olá, bom dia. Eu sou o Causa Neto, sou advogado, especialista em direito digital, atuo como DPO as a service em instituições como o Corinthians, como a São Paulo Negócios, Grupo IVE, a Sparco, e estou aqui no Cyber Security Forum da TI Inside para fazer a abertura de uma mesa redonda super especial, só com os feras, para a gente falar de responsabilidade jurídica nesse mundo da tecnologia. Então estou aqui com a Fernanda Nogueira, com a Carol Tomi, com o Alcione, para a gente falar, né, desses detalhes, como é que a coisa está evoluindo, como é que está surgindo. Então, sejam muito bem-vindos, né? O meu papel era abrir aqui. Agora vamos começar a conversar sobre o assunto. Alcione, fala pra gente. Não, primeiro acho que vamos se apresentar, né? Se apresenta pra gente primeiro. Prazer, Causa. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela TI Inside por poder estarmos aqui. Como o Causa falou, eu quero só falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou Alcione, eu sou alguém que trabalha há mais de 20 anos na área de segurança da informação, principalmente em prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro, que não é algo fácil no Brasil, né? E hoje atuo na CBIK, nós somos uma consultoria que presta serviço nessa área, né? Então, acho que esse é um tema muito pertinente, Causa, porque geralmente nós temos tido muitas abordagens relacionadas a isso, inclusive de alta direção, perguntando sobre esse assunto, né? Cada vez mais qual vai ser a minha responsabilidade de agora em diante, né? Entendi. Carol? Perfeito. Bom, eu sou Caroline Otomi, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sou advogada especialista em direito digital, já atuo desde 2014 nessa área, atuei 8 anos no NIC.br e hoje eu sou presidente do Grupo Caoso e nós promovemos algumas soluções para que as tecnologias realmente sejam efetivas, sejam armas efetivas na nossa sociedade, com impacto socioeconômico real e prático e não simplesmente técnico. Também atuo em diversas frentes, estou na vice-presidência da OAB, na Comissão de Inovação e Tecnologia, também no Grupo de Novas Tecnologias aqui da OAB de São Paulo, dentro da Câmara de Comércio também Brasil e Nigéria, e seguimos aí, né, Causa? Causa, estamos à frente aí de diversas missões. E agora também com a Fernanda, que é um prazer conhecê-la, para que juntos a gente consiga fazer a tecnologia avançar. Maravilha. Também é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda Nogueira, sou advogada, formada também já há bastante tempo, mais de 15 anos. Trabalho com direito digital, sou diretora jurídica de compliance e riscos dentro de uma empresa de serviços, né, a TM1 Brand Experience, que a gente faz eventos de grandes marcas, então temos aí experiência de atender um público, né, com essa preocupação de tecnologia ali o tempo inteiro, com inovação o tempo inteiro, e é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão relevante. Sou especialista em proteção de dados pessoais, então tenho esse olhar aqui de conformidade, de segurança mesmo com os nossos dados, né? E é um prazer estar aqui com vocês discutindo e trocando as nossas experiências. Bom, é um painel para falar de responsabilidade jurídica, colocaram 3 advogados e um profissional de tecnologia. Então, né, vou dar abertura para você, Alcione, para você trazer para a gente um pouco do panorama em relação à responsabilidade civil, né, pelos ataques, pelas fraudes, né, mas como é que isso vem evoluindo ao longo do tempo no Brasil e no mundo, né, porque a gente acaba sendo um espelho, né, mas como é que é a tua visão assim, de evolução da responsabilidade civil? Eu acho que o mundo todo está num novo momento, né, então, com a evolução onde todos os negócios viraram plataforma, né? Tudo virou digital. A gente tem visto cada vez mais que até mesmo nós, pessoas, nos tornamos bancos, né? Você é um banco ambulante hoje, então você tem uma responsabilidade, tem uma segurança por trás daquilo. E isso fez com que tivesse que se mudar a questão regulatória, né? A gente vê casos, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí vou ir trazendo como isso vem se desencadeando, né? Onde a gente teve um caso, por exemplo, da Uber, onde a gente teve um CISO sendo responsabilizado criminalmente e tudo mais. A gente vê na União Europeia, cada vez mais a GDPR firmando multas muito pesadas contra instituições quando tem vazamentos de dados, quando tem exposição à segurança, exposição a risco dos próprios clientes. E no Brasil, uma tendência muito forte também, cada vez mais, de se ter responsabilização. Pelo menos os órgãos reguladores já... Como eu trabalho com bancos, né, instituições financeiras, eles já têm uma carga pesada disso, mas isso está se derivando a outras também. Então, outras empresas têm tido também essa responsabilização. Então, olhando na vertente, a gente já vê assim, que CPFs já são responsabilizados aí na América do Norte, na União Europeia já existe um grande peso de cobrança disso das empresas, né, das grandes empresas, responsabilizando muitas vezes
aos próprios CEOs, e a gente vê também no Brasil começando a se pensar e se falar sobre esse tema, né? Inclusive, temos aí tramitando algumas leis, já muito por causa da IA, né? Mas de como se coloca responsabilidades maiores, né? Não somente para CNPJs, né? E como se organiza isso. Então, como se pensa isso. Então, por isso que os conselhos têm começado a olhar com esse tema um pouquinho mais de presença. A gente percebe muito mais CEOs e CISOs com autonomia e grande poder nas empresas. E por isso, talvez, nós precisamos começar a debater mais esse tema, porque ele se tornou algo muito relevante, né, nas decisões das grandes empresas e das empresas em si. Entendi. Como é que você vê isso, Kera? Bom, eu tenho 3 críticas, né? Sempre. Pode me cortar, porque se começa a falar... Mas acho que, assim, aqui no Brasil falta muita maturidade de muitas questões. Então, o primeiro ponto é que o que eu sempre luto é para que essa conversa que nós estamos tendo agora seja... que a gente fure a bolha com essa conversa. Porque essa conversa que nós estamos tendo tem que acontecer na rua, na empresa, no café, no almoço dos funcionários. E está muito distante. Então, a gente ainda vive aqui no Brasil, diferente dos outros países, uma ilusão de desenvolvimento tecnológico, mas a gente não desenvolve como sociedade. Inclusive, aqui no Brasil, os bancos e empresas, não sinto que eles estão efetivamente preparados para uma economia pautada em confiança digital. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter muito esse caminhar de confiança digital. As escolhas vão ser com base nisso. Então, quando o Alcione bem comentou, né, que os conselhos precisam começar a se empenhar, ele está muito correto, 100% correto com relação a isso, e às vezes o alto escalão, ele não se empenha, ainda não se empenhou por conta disso, porque essa bolha não foi furada. O alto escalão, ele está ali num patamar que ele olha risco fiscalizatório, né, um risco corporativo, mas a parte de segurança da informação não foi levada ainda para o corpo diretivo como um risco efetivamente estratégico corporativo. Então, a gente fica muito o TI, ele não é valorizado dentro do alto escalão ainda do corpo diretivo, isso que a gente já tem a LGPD desde 2018. Então... em resumo, assim, para não... Você estava lá vendo a LGPD ser construída. Nossa, sim, eu vi de pertinho, 10 anos. Com um cara que 15 anos atrás estava dizendo que ia acontecer isso, né? Exatamente, eu fui treinada pelo Danilo Doneda, né, o falecido, o pai da LGPD, assim, saudoso, ele que me treinou quando não tinha livro, não tinha nada. Então, eu de verdade, eu fico muito triste em ver que, na verdade, a LGPD é uma lei muito boa tecnicamente, mas o Brasil ele falhou miseravelmente mesmo em fiscalizá-la e também em conscientizar a sociedade. Então, a gente está falando de uma lei que está em vigor desde 2020, e quando você atravessa a rua, as pessoas não sabem sequer dela. E ela não é uma lei só no papel. É uma lei que, na verdade, a gente sai da técnica, da parte do TI, que é extremamente importante, como eu falei para vocês, e vai para que, se a gente não tem maturidade de segurança da informação dentro de qualquer instituição, em especial os bancos, porque o dinheiro, a economia roda ali, e a gente tem basicamente crimes digitais acontecendo. Então, na verdade, as pessoas não estão linkando a parte técnica do TI, que estava falando de frameworks, de ISO, de NIST, enfim, de várias coisas que são importantes para assegurar, e que, na verdade, essa ponta falha vai estourar ali na sociedade, na pessoa que está tendo dinheiro roubado no banco todo santo dia. São milhares de pessoas, elas não linkam uma coisa com a outra. Então, eu acho que o corpo diretivo precisa começar a se responsabilizar mais. Aqui no Brasil funciona assim, com penalizações, né? Então, aí a gente pode até entrar para falar de responsabilidade civil, enfim, e como acho que isso melhor se colocaria. Mas o principal é furar essa bolha, linkar, e o corpo diretivo, junto com a sociedade, entender que há uma linha ali linkando o profissional de TI, segurança da informação e o que está acontecendo hoje com base em tecnologia. Entendi. E, Fernanda, você tem ali alguns chapéus, né? O chapéu do risco, né? O chapéu da proteção de dados, lidando com eventos que muitas vezes envolvem muitos dados em empresas de grande porte, e empresas que são, né, ícones aí e precisam... Como é que você sente que as empresas estão lidando com o olhar de responsabilidade civil por todo esse
meio ambiente, por esse ecossistema? É um desafio, né? Eu acho que, assim, como a Carol falou, como o Alcione trouxe, a gente tem uma dificuldade ali. Quer dizer, somos todos agentes de segurança, né? A gente estava falando agora num painel de Zero Trust ali, de não confiar, de trazer sempre a questão da segurança, do acesso, da identificação, porque a gente rompe barreiras o tempo inteiro, a gente não tem mais um castelo, foi a nossa expressão ali para blindar a nossa segurança, né? E como é que a gente garante ou implementa mecanismos de mitigação de riscos? Porque 100% seguros, gente, não existe. Não dá para levar para o board uma carta falando eu me responsabilizo, eu garanto que estamos 100% seguros. Fatalmente, estamos ali sob riscos, sob ameaças, e a gente precisa entender como é que a gente mitiga isso. Na minha experiência, conformidade, processos, o compliance ali no dia a dia, formal e de treinamento. A gente não tem uma segurança se a gente não olha para as pessoas, se a gente não capacita as pessoas, como a Carol trouxe, para estarem atentas a esse tema. Se a gente não trouxer uma conscientização, uma responsabilidade pessoal para que as pessoas atuem, né, com parâmetros de segurança adequados, a gente está descoberto e cada vez mais exposto ao risco. Então, eu enxergo essa questão de sermos todos agentes de segurança, agentes de treinamento ali, capacitando as pessoas, uma responsabilidade nossa muito grande, aqui enquanto atores jurídicos, técnicos, para capacitar essas pessoas para terem esse embasamento, para que a gente consiga fortalecer essa cultura da segurança, né? Tanto do ponto de vista jurídico, quanto regulatório, quanto de TI mesmo. Perfeito. Eu vou levar um lado agora, né? E Alcione, me desculpa, eu vou puxar um pouco para o jurídico, mas eu quero a tua visão. Assim, né, o meu escritório acaba tendo muitas ações que nascem por fraudes, nascem por incidentes, etc. Mas e por conta disso eu acompanho muito a jurisprudência. O que eu tenho visto hoje em relação à responsabilidade civil? Que muitas vezes o olhar do tribunal, né, você fez a sua lição de casa, né? Você tomou os mínimos de cuidado na identificação do agente. Você, né, quando você está fazendo uma abertura de conta, você fez um onboarding no mínimo do necessário, pelo menos, né? Porque às vezes a gente pede, muitas vezes, o que eu faço? Eu entro com uma ação de antecipação de prova, eu peço o onboarding de abertura de conta, você vai ver a fotografia nitidamente montada, assim, passou isso. Ou, né, naquela história do comportamento, eu sempre faço uma movimentação diária de R$1.000, de repente eu faço uma de R$100.000, não levantou uma bandeirinha vermelha? Você não me ligou para confirmar? Então, o que eu vejo é muito isso. Existe um olhar hoje da justiça para responsabilizar quem não está preocupado ou tomando uma medida zelosa. E aí eu queria ouvir vocês nesse sentido. Agora é em aberto, agora vamos começar a falar de forma aberta. Eu posso talvez trazer uma visão sobre isso técnica, que é bem interessante. Um dia eu estava conversando até com um gestor da CVM, né? A gente estava para implementar algo num banco de investimento e, por acaso, encontrei no Venda Febrabão um gestor da CVM, a gente começou a trocar ideias bem sobre isso, né? Até onde vai a responsabilização da entidade. E é interessante vocês saberem, causa assim, que principalmente os grandes bancos, né, existe um aparato tecnológico muito presente. A gente olha vários pilares. Então, por exemplo, desde quando você loga em qualquer dispositivo, o app é coletado vários dados para saber qual geolocalização você está, N coisas para te dar segurança, né, e saber que é você mesmo, né, desde autenticação, autorização. Que aí passa o trânsito que a Fernanda estava falando. Entra por um processo de motores, né, de regras, cruzando com modelos estatísticos, modelos pré-treinados, modelos que são capacitados. Então, assim, quando eu olho toda a sequência tecnológica, que é muito grande, quando você vai passar um cartão de crédito, assim, são milissegundos, mas tem mais de 120 microserviços que passam ali analisando aquela transação. Mas o que dói para mim, eu ia às vezes no churrasco da operação e eu ouvi, né, uma menina que trabalha na operação com a gente dizendo assim, a gente liga às vezes para o cliente, a gente prova por A mais B para ele que é uma fraude, ele quer que a gente transfira. 70% das fraudes no Brasil e golpes, eles são por engenharia social. Né? Eles são por engenharia social. Então entra muito o que a Fernanda falou, é uma questão cultural. Assim como a gente fala que a alta direção tem que assumir isso como um papel e tem que trazer, é muito difícil você implantar essa cultura. Então, por isso que na sequência de como a gente olha uma jornada de prevenção a fraudes, uma jornada de segurança, eu estou olhando também a experiência do cliente. Né?
como eu me comunico com ele, como eu aviso ele que certa região é mais perigosa, né? Que ele tem que ter um certo cuidado quando ele vai viajar. Colocá-lo em risco, inclusive. Isso, é. Então, assim, isso tudo faz parte desse pacote, né? Eu acho que tudo isso tem que ser olhado. E talvez falta uma legislação que olhe mais a fundo e investigue mais quem são aqueles que fazem da maneira correta e quem são aqueles que dão negligência ao mercado, né? Porque hoje, geralmente, o fraudador, ele vai... Um crime organizado que migrou para o estelionato, né? Saiu de explodir banco e, né, migrou para o estelionato, que era mais do crime muito menor, né? Ele vai procurar onde tem uma pequena brecha e onde tenha, de fato, um onboard mal feito, que ele consiga abrir uma conta facilmente para ele conseguir ludibriar alguém, trazer esse dinheiro do golpe e pulverizar aí, né, massivamente entre essas contas para que ele desapareça, ele consiga sair do outro lado, digamos assim, com o dinheiro e sacando o dinheiro, né, do outro lado. Então, eu acho que essa questão cultural é uma barreira muito forte, né, que precisa ser vencida. E ela começa, para mim, na alta governança das grandes empresas, entendendo isso, também de você tomar isso como sendo parte da tua jornada de ensinar o usuário, né, de como ele deve usar. Então, a partir do momento que eu assumo um negócio, eu tenho que assumir esse negócio até o final da jornada. E se o final da jornada eu ensinar ao meu cliente como ele se precaver, né, de golpes e fraudes, então faz parte do meu negócio. Porque se você vai doutrinar muito duro, aí entra na história da experiência do usuário e segurança. A experiência do usuário ruim, ele vai para o outro banco, para outra solução. Mas tem que funcionar, é uma questão de cultura, né? Eu vejo muito isso. E, Carol, você, né, que estava ali na construção da LGPD, e eu acho que um dos pontos, quando a gente fala de responsabilidade civil, o DPO, né, o encarregado, como está lá na lei, aqui no Brasil ele não tem uma responsabilidade civil direta. Existe uma tendência, como você falou, né, porque na GDPR tem. E assim, a gente já vê uma dificuldade de implementação desse ecossistema todo sem a responsabilidade. Porque assim, se existe uma responsabilidade direta, eu vou precisar de um seguro de responsabilidade civil. Isso vai complicando. Como é que você vê a evolução ou não disso? Na verdade, não teve evolução. Perfeito. Não, daqui para frente, pensando. Acho que um ponto principal para a gente conseguir esse combate, essa responsabilização, porque o foco não é penalizar, o foco é que não ocorra. Mas, fazendo um link até do que o senhor falou, a parte cultural aqui no Brasil conta muito. Porque o Brasil, ele funciona à base de combate, à base de penalização. A gente não pode romantizar. Então, diferente de um país da União Europeia, que a cultura, desde que se nasce, é preventiva, aqui no Brasil não é. Então, quando veio a construção da LGPD, que também ela teve um olhar muito grande para a GDPR, ela foi uma ótima lei, ali tecnicamente boa, mas na hora de implementar, a gente contava com a NPD, que infelizmente não teve uma evolução da forma que nós esperávamos. Tem pessoas magníficas que trabalham lá hoje, mas elas não dão conta, né? Então, nós temos pessoas tecnicamente muito boas, sim, não é falha técnica lá, mas o órgão fiscalizador principal, que seria o que foi muito levaria... mais do lado de cultura, né? E não foi na implementação da regra. E não foi para a implementação. Então, assim, a LGPD, né, como o senhor falou, precisava de uma lei que colocasse mais. Eu costumo falar que não é a lei, porque nós, advogados, a gente, assim, quem tem consciência, né, nós sabemos que o Brasil tem muitas leis. Então, todo mundo acha que a lei vai se resolver, mas não é a lei que resolve, e sim a forma que ela é implementada. Então, a gente tem muitas leis e elas são ineficazes. Então, agora contaríamos com o apoio da NPD, para que a NPD trabalhasse por camadas, que daí entra exatamente o que o senhor falou. Então, a gente une frameworks, une exatamente a estrutura, e a gente tem que entender e não trabalhar de forma superficial. Então, o que a gente precisa? Precisa consciência ali da sociedade, responsabilização. A gente tem a LGPD que já prevê a responsabilidade objetiva. Então, independentemente de culpa, se está ali no risco e se cometeu algo que causou um dano, a empresa, no mínimo, teria que se responsabilizar. Para a gente chegar no encarregado, que seria a pessoa física, né? Hoje em dia já se aceita até grupos, mas em tese seria a pessoa física ali. Primeiro teria que passar por essas camadas para aí chegar nessa responsabilização, e que eu acho que é efetiva sim, porque daí, quando começa a pegar uma pessoa física, a pessoa fala, não, peraí, então eu preciso disso. Não, então peraí, eu preciso daquilo. Tanto que no começo, quando a lei entrou em vigor, eu recebi, né, algumas propostas para ser encarregada. Na época eu falei, quando eu começava a fazer, eu falava, eu não concordo com isso, eu não vou, porque eu não quero meu nome aqui nessa assinatura. E hoje não tem mais isso, porque passou-se o medo fiscalizatório, e que a gente tem que entender que não há risco fiscalizatório hoje no Brasil, porque está muito lento, sequer as multas são aplicadas, mas o risco ainda existe de chegar e prejudicar ali o cliente final, e o cliente também fugir daquela empresa.
sabe? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa construção por camadas e com paciência, né? Porque é isso, assim, trabalha a segurança da informação, trabalha o mínimo que vocês falaram. Então, a gente tem ali os pilares mínimos de segurança da informação, na integridade, enfim, confidencialidade, a disponibilidade. Se trabalhar isso, quando chega na ação, já vai saber efetivamente a quem responsabilizar. Se nem isso está sendo trabalhado, piorou. E assim, só para finalizar, eu entendi muito legal o teu Alcione aqui, que eu posso dar umas cutucadas nele. Um ponto para mim que é muito válido e que me pega, eu acho que a causa também que está ali na linha de frente, e a gente tenta não só litigar, porque a gente não vê ganho de dinheiro só com uma litigância, a gente quer ganhar dinheiro de outras formas, a gente trabalha na parte preventiva por conta disso. Mas o ponto é que, por mais que haja engenharia social, e é o principal ponto, o que me pega é o seguinte: eu sou a favor do desenvolvimento econômico digital, muito a favor, mas também eu penso que se o banco, as empresas não estão dando conta ou eles dão conta, efetivamente, de prevenir isso na prática. Então, por exemplo, você falou que a operação liga lá para a pessoa, mas é um número suficiente, porque ela está lidando com uma camada, né, vamos falar assim, limitado, porque ela é um ser humano. A gente tem, hoje em dia, a IA que pode atuar de uma maneira mais eficaz e está barrando já, às vezes automaticamente. Aí vai lá a pessoa e fala, não, eu quero mesmo assim. Mas 90% dos casos que chegam, 90% mesmo, assim, 88%, ali, que eu sou de dados, dos casos que chegam para mim, na minha consultoria, são de pessoas, na verdade, que elas não tiveram alguém que ligou. Elas não tiveram alguém que barrou. De 400 mil, de 30 mil, de 45 mil. E que não barrou, que nunca... semana passada... 1.200.000. É isso, é uma sequência de Pix numa tarde de 50, 60, 70 mil a tarde inteira. É isso. Eu também tive um caso assim, exatamente. E eu tive na semana passada, que foi um valor 500 e poucos mil de um empresário, então valores um pouco mais altos, mas ainda assim, 400 mil num dia não tinha feito. Sim. E o outro de uma idosa que sequer tinha aplicativo no telefone, não tinha Pix, e ligou como se fosse uma pessoa do banco, falando para ela que ela tinha agora que ter Pix. Então, assim, ninguém ligou. Então, o meu ponto tem a operação. Mas vocês estão dando conta da operação? É que, assim, eu não faço... Tem crítica específica. É geral, tô falando. Eu acho que o sistema. O grande ecossistema bancário brasileiro, assim, e aqui eu acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? O Brasil... Quando a gente olha num pote mundial, a gente é referência em tecnologia bancária. Né? Hoje, talvez, a gente seja uma grande referência para o mundo. Né? Eu trabalhei numa multinacional e eu lembro que colegas de outros países me ligavam pedindo, às vezes, informações de como implementavam determinadas tecnologias, porque, de fato, nós éramos mais evoluídos aqui pelo Brasil ser calejados. Então, assim, em legislação também somos isso, diferentes. Então, eu vejo assim, em legislação principalmente, né? Então, acho que o Brasil, o problema, como vocês disseram, o problema talvez não seja tecnológico, não seja também de legislação, seja uma questão mesmo de implementação, cultura, processo, organização e N coisas que precisam acontecer de uma forma ordenada, né? E eu vejo, às vezes, que os grandes bancos, eles investem muito disso, mas a gente tem um ecossistema bancário muito grande no Brasil e pulverizado. E com modelos muito diferentes. Muito diferentes, né? E aí, isso. A gente viu recentemente nos casos que a gente tem tido, né? Alguns dizendo assim, cara, eu nunca vendi um título de tal banco porque não me deram as garantias, né? E outros, ignoraram isso. Então, eu acho que essas coisas são interessantes a gente olhar, né? Mas, por outro lado, eu vejo que essa discussão, ela vai no sentido assim, quando é uma fraude, né? Algo sistêmico aconteceu, né? Alguma falha do banco aconteceu, existe hoje mecanismos do próprio Bacen e que você tem a restituição, você tem essa garantia, né? Mas a grande dor é quando é um golpe. A pessoa caiu, ela apertou e ela transferiu. Né? A instituição ela tem o dever de ajudar a pessoa até o final, ou seja, dar o acompanhamento para que ela consiga pelo menos amenizar o problema dela. E, às vezes, talvez essa seja a grande dor, porque nem todas estão preparadas para fazer isso até o final. Nem todas se organizam dessa forma. Né? Nem todas têm esse grau de sofisticação, de operação e de cuidado. Né? E aí que é a dor das pessoas que vocês acabam atendendo. Né? Então, assim, e eu acho que isso tem que ser mais cuidado. Por isso, para mim, né, deveria existir uma camada acima. Né? Então, por exemplo, esse empresário que... teve essa transferência de 500 mil reais ou R$1 milhão que passou, né? Ele deveria ter esse tipo de discussão em conselho, cara, qual instituição ou qual mecanismo tecnológico eu devo utilizar para proteger o meu negócio,
né? Aonde está o risco, né, para mim? Às vezes ele está olhando assim por um risco financeiro, mas o risco financeiro passa por um risco cibernético, né? O quanto ele une esses dois assuntos e transforma isso em um debate importante e de alto escalão, né? Onde tenha decisões, investimento, né? E às vezes ele só vai começar a fazer esse investimento a partir do momento que ele toma esse tipo de fraude, acontece esse tipo de golpe, e aí ele vai começar a olhar para esses mecanismos. É o reativo, né? É o reativo, né? Então, talvez isso seja... E aí entra o assunto anterior, né? Assim como o usuário lá na ponta, às vezes ele não está preparado culturalmente para a revolução digital, eu vejo que talvez muitas pessoas em alto escalão das empresas não estão também se preocupando no nível que deveria, né? Porque cada vez mais a gente vê que essa exposição ela é maior. E não é só dentro da empresa, né? Não é só dentro da organização. Quer dizer, a gente tem que ter uma conscientização do board ali para convencer a priorizar determinadas pautas e investir naquelas pautas. Segurança, notadamente no nosso dia a dia hoje, precisa de ter essa relevância, mas na cadeia como um todo, né? Perfeito. Porque a gente às vezes a empresa às vezes está se empenhando, está regulamentando ali, está investindo na segurança, trazendo treinamento, trazendo ferramentas, processos, etc., mas se esquece de exigir e de dar também uma solução para a cadeia como um todo. Então, assim, às vezes o seu produto final, eu vejo muito isso na execução de eventos ali, a gente está trabalhando com vários fornecedores por curtos períodos que vão ter acesso a uma base de dados gigante e às vezes ele vai só ter um contador das pessoas que vão entrar ou vão sair. Aquela empresa, ela tem a segurança adequada, ela vai armazenar esses dados, ou ela vai capturar esses dados da forma correta e depois ela tem capacidade de comprovar que ela me devolveu, a gente tem uma conformidade em relação a isso, então eu vejo que também não é só dentro da instituição, mas uma preocupação em cadeia, de todo mundo que a gente assim, ativa. Quando né? a gente vai olhar a exposição dos nossos dados hoje, como ela está grande, né? E assim, a gente nem sabe mais de onde está vindo tanto vazamento, né? Às vezes vem de instituições que a gente deveria, né, cuidar. Às vezes pode vir de um evento que você foi, às vezes pode vir de uma compra que você fez na farmácia, né? Então é um efeito cadeia, cascata, né? Microfone. Um microfone. E você mesmo. Então, assim, N coisas que eu acho que as pessoas ainda não entenderam quanto esse mundo novo, digital, né? Ele traz certas responsabilidades para nós. Os meus filhos, eles nasceram já nativos digitais, né? Já nasceram já assim, taut, já, né? E, cara, eles já têm uma vivência totalmente diferente, né? Então, para eles, isso aqui é algo muito comum, né? Então, olha o perigo que existe para uma criança estar ali, exposição, se você, né, já não tratar aquilo desde cedo. E assim também é no nosso mundo do dia a dia. Mas eles acabam se expondo menos que a gente, não acabam? Às vezes. Você sabe que eu tenho um programa... Isso. Vamos trazer. Eu tenho um programa Conectamente que a gente trabalha justamente isso, ensinando as crianças e adolescentes desde o início a terem essa consciência. Porque é o que eu falo, quando chega um adulto que já não sabe, que vai ajudá-lo a mexer no aplicativo do banco, desconfiar de tudo, que é o Zero Trust. Desconfia de tudo, efetivamente valida tudo. A gente precisa ensinar isso da base para que a gente tenha uma nova geração de cidadãos digitais efetivamente bons, porque nós falhamos. Na nossa idade, para frente, esquece, porque as pessoas realmente não têm essa consciência mínima do que realmente significa a era tecnológica. E mais do que significa a era tecnológica, eu falo que as pessoas não entenderam ainda que não está pronto. Então, nós somos ratos de laboratórios, literalmente. E lá atrás, eu fiz... Nosso terceiro mundo, ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. É isso. O preset não esquece. Eu falo, o mundo só não acabou ainda porque eles não querem que acabe. Essa é a verdade. Tá dando lucro ainda. E eu sempre lembro um exemplo, nem essa agora, mas é fato, eu sempre lembro que a Segunda Guerra Mundial com o Hitler, entendeu? Ele conseguiu ali o sucesso dele em matar muitos judeus, né? Infeliz, um sucesso infeliz, porque ele tinha dados da onde os judeus estavam e dados analógicos. Imagina hoje que as pessoas têm os dados digitais de todo mundo. Então, comportamentais, né? Tudo, né, gente? Isso. Mas então, voltando ao aspecto da criança, né? Que você estava falando, eu terminar dos meus filhos, né? Cara, eles conseguem hoje mais facilmente do que eu olhar um vídeo, né, que tá passando um reel e dizer assim, isso aqui é IA, papai.
Isso aqui é IA, Reconhecer. papai, né? Isso Então, assim, Meu eles filho nascem... faz isso comigo. Às vezes eu mostro um negócio e ele fala, pai, você caiu pra IA. Assim mesmo. Você, porque assim, a gente é meio paranoico, né? Nessa mesa. Você caiu pra IA, pai? Mas aí que tá, é unir o conhecimento prático e técnico deles, porque eles têm um conhecimento técnico por isso, que eles já nasceram, com a sabedoria do adulto. Que é aquela história, a gente vai olhar um filme lá da Guerra nas Estrelas, da década de 80, quando a gente olha hoje o efeito especial, você fala, Nossa, é verdade. mas na época era legal. Só que assim, pra eles hoje, eu acho que tem essa visão. isso. Gente, infelizmente, a gente o papo tá muito bom, mas a gente precisa ir, né, partindo pro final. Eu acho que seria legal a gente falar cada um, embora assim, não é mediação aqui, mas é uma provocação, olhando em relação à responsabilidade civil, ao desenvolvimento tecnológico. A gente falou um pouco de IA aqui também, que impacta ali no reconhecimento facial, tal. O que para vocês dá uma brilhada no olho de tendência, assim, tipo, vai ser legal, e o que dá um arrepio que você fala, meu Deus, não. E aí? Fica a provocação. Vocês querem que eu comece? Eu geralmente tenho muitas coisas. Então, quando a gente olha assim na perspectiva futura, tá, né, nesse aspecto, eu acho que é inevitável que risco financeiro e risco cibernético vai se tornar uma coisa só, porque tem uma perda reputacional, né? Então, eu não digo nem que a longo prazo, mas a curto prazo vai ter uma responsabilização de CPFs a partir disso, não só de CNPJs. Então, acho que isso é importante os conselhos se organizarem, a alta direção se organizar para ter uma estrutura de governança adequada a esse tipo de situações, né? Então, como eu combato, como eu crio cultura, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha num grande banco com cultura de cibersegurança e ela estuda neurociência. Eu falei até por causa disso. Porque ela tem que entender a cabeça de cada pessoa, porque às vezes, por que o cara faz tal comportamento se a gente já avisou que é arriscado, né? Vai ter que ter esse tipo de trabalho. Mas olhando como tendência mesmo, eu acho que assim, governança é algo muito forte, cultura é algo muito forte, e um investimento massivo, né, na nova geração de como a gente cria uma nova sociedade pensando nesse mundo digital. E aí, eu acho que assim, tem que ter um convergir de várias, um unir de várias forças aqui, seja iniciativa privada, pública, né, todos os setores, pensando esse novo mundo, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E eu acho é o brilhar dos olhos. Esse é o brilhar dos olhos, né? Mas assim, como tendência, eu vejo mesmo que nós teremos, né, mais à frente, um mundo muito mais desafiador, mas muito mais também consciente, né, das coisas. Então, como diz, a gente é o rato de laboratório que vai sofrer muitas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente vai aprender com esses sofrimentos e vai criar ali guarda-reios, né? Aqui, guarda-reios de sociedade, guarda-reios de segurança nativa para que a sociedade melhore, e assim como também a gente criou no ramo tecnológico, né? Que eu acho que talvez a gente superou a tecnologia, agora a gente está indo para um momento muito mais de como eu adequo a sociedade à tecnologia. E a intuição feminina, o que diz isso tudo? Olha, eu tenho um causar de arrepios bem grande. Maia, temos isso. constantemente. Assim, eu sou muito otimista, sempre, apesar de não parecer, sou uma pessoa muito otimista. E o ponto principal para mim é que, para mim, sempre as tecnologias digitais vão ser armas que podem transformar o mundo assim na sua maior potência, inclusive tirar o Brasil do subdesenvolvimento e levar para um país de primeiro mundo. Eu realmente acredito e creio nisso. Eu trabalho, minha vida é focada nesse propósito, em realmente fazer isso acontecer. Mas, assim, me causa muito arrepio, porque como a forma que a sociedade está indo sem consciência, e aí o meu brilhar de olhos e o meu arrepio também, não é voltado para uma parte técnica, e sim mesmo de impacto social, econômico. Porque a tecnologia está ótima, está avançando, tecnicamente, uhul. Só que as pessoas são vítimas da própria tecnologia. Então, falando até de neurociência, como a Alcione colocou, porque eu adoro estudar neurociência também, o cérebro das pessoas não estão se desenvolvendo, a gente não tem capacidade de administrar as informações, então isso está fazendo que a gente tenha uma sociedade superficial, uma sociedade doente. Então, assim, tá um caos, e realmente, se continuar assim, e ninguém parar e falar, vamos caminhar de tal maneira, com um plano específico, para mim vai virar um caos. Se tiver aquela puxada de orelha de mãe, assim, né? Não, literalmente vai fundir, porque o que eu vejo é aterrorizante em camadas, assim, todas as camadas. Na medicina, criança, adolescente, escolas, eu vou na delegacia, assim, é assustador. Vizinhos, tudo. Por conta da tecnologia sendo usada de forma
com falta de consciência. E, ao mesmo tempo, um brilhar de olhos que eu reparo, que é uma coisa bem sutil e que talvez as pessoas nem estejam reparando, mas influenciadores que ganharam muito dinheiro, seja de forma lícita, enfim, ou de forma até que eu não considero adequada, que era ensinando coisas superficiais para as pessoas na internet, ganharam muito dinheiro. Falsos profetas da internet. Falsos profetas. Eu tô vendo um movimento, assim, de alguns poucos caindo na real. Então, assim, como eles ganharam muito dinheiro, hoje eles conseguem dar uma pensada. E aí estão começando um movimento de trazer uma influência positiva. Então eu vi já uns 5, 6 influenciadores que ganharam muito dinheiro já há uns anos atrás e agora estão falando, peraí, eu não quero ser movido a dinheiro, peraí, eu não quero influenciar as pessoas só a dinheiro, eu posso fazer isso. Aí alguns estão falando mais de segurança na internet, outros estão falando de meio ambiente, então eu tô... Com conteúdo mesmo. Com conteúdo, isso, influência positiva, que eu acho que é isso que pode mudar o mundo. Então eu tô vendo esse pontinho aí de luz. Então, são esses meus o que pontos. brilha, exatamente isso. É o que brilha os olhos, é a gente poder participar e dar uma pequenininha ali contribuição para que esse mundo, né, maravilhoso, dinâmico, mágico, com a tecnologia, ele avance num caminho que seja possível, sustentável, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, acho que conflui ali o compartilho dos receios e das dimensões ali catastróficas que a coisa pode tomar se a gente não tiver um uso ético. Eu acho que isso a gente começa a ter discussões mais aprofundadas em relação a isso, a como é que isso impacta no nosso desenvolvimento fisiológico mesmo, né? A gente começa a ter gerações aí com menos capacidade cognitiva, o que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, isso é uma preocupação assim, real que a gente vai ter que chegar num momento e definir ali balizas éticas do uso daquelas ferramentas que nós criamos. É isso. Né? Eu acho que esse é o maior risco assim, que eu enxergo. Posso dar um adendo aqui, Causa? Antes do Causa encerrar, porque ele sempre encerra bem, né? Eu estava estudando sobre a Responsible AI, né? E aí, por fazer uma especialização sobre isso, e o grande conteúdo para mim foi a responsabilização social. E aí, olhando para uma ótica de empresa, é como eu penso a minha empresa daqui 15 anos e eu faço o reskilling desses profissionais que eu tenho que conhecem muito do meu negócio para me acompanharem nisso, porque eu vou precisar deles, né? Sim. Então, existe um aspecto social disso, né? E aí, eu acho que isso a gente tem que pensar como sociedade, né? A longo prazo, né? E entra muito no que você falou. Então, eu vejo isso com bons olhos, no sentido de que a gente está despertando, começando a aprofundar esse assunto, né? E esse aprofundar vai fazer a gente chegar lá. Amém. Amém. Amém, amém. Que tô seja pensando. isso, né? E assim, eu acho que uma coisa que mudou muito, né? A minha geração pegou do analógico para o digital e para IA agêntica, olhando já para o quântico. Então, assim, é uma transformação enorme. E social também. As empresas antigamente emitiam nota fiscal à mão. Hoje já é um sistema integrado. E eu acho que o que mudou muito, e o brasileiro, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas ele tem características de criatividade e de curiosidade que são fantásticas na pesquisa, no desenvolvimento. Na segurança, são um risco. É isso. E quando isso começa a mudar, eu acho que o que vem é uma necessidade de governança. Eu acho que é isso. É isso. Governança era uma palavra que antigamente significava aquele negócio de empresas grandes que vão criar regras de como eu tenho que me vestir na empresa, né? Se eu não posso receber um presente ou não, a troco do compliance. Mas eu acho que mudou tanto e eu acho que... o que eu entendo? Que hoje o empresário, seja ele um pequeno empresário, um grande empresário, um pequeno faturamento, um grande faturamento, ele tem que ter governança sobre o que acontece dentro da empresa dele. Tanto nas situações analógicas e principalmente nas eletrônicas. Tudo é eletrônico hoje. Sim. O pipoqueiro, como alguns amigos vão dizer, tem lá 2 maquininhas de meio de pagamento. Sim. O negócio dele é digital. Né? Ele muitas vezes tem a listinha no notebook lá do celular do que ele tem que comprar. É isso. Então as empresas mudaram e ter a governança, cuidar disso. Eu estou recebendo dados. Sim. Né? Eu venho de uma geração que os dados pertenciam à empresa. Eu dei e acabou. Exatamente. Até um adendo, desculpa te interromper, mas acabou de ser aprovada a lei de governança pública, que daí isso é importante também, porque a gente olha para as empresas, mas o governo também precisa. Exatamente. E aí vai Pensei na exatamente área nisso. das leis, né? Porque assim, saiu a lei da governança pública, saiu a o resolução Sinardes ajudou. dos cartórios. O cartório agora tem que fazer pentest, tem que cumprir LGPD. O cartório tem que cumprir LGPD, mas não tinha. Resolução do CFM. Então, Isso. assim, vamos usar IA de forma ética e com governança. Então, a Perfeito. gente está tendo reedição de normas para dizer o quê? Que nós temos que ter governança. Eu acho que é muito nisso. Então, o que brilha meu olho é as empresas finalmente perceberem que vai ter que criar regra e seguir regra.
regras de segurança para dar segurança para o colaborador, para o consumidor, para o cliente. E o que me arrepia é esse fluxo louco de assim, da mudança tecnológica cada vez mais geométrica. Eu comecei, um drama que eu estou vivendo, eu comecei a escrever um livro sobre direito autoral e IA. Cada semana eu preciso parar e voltar do zero. Porque a coisa É uma coisa muito intensa, né? E acelerado, como lidar né? com segurança, a partir do momento que assim, a gente está aqui falando de segurança, pensando em segurança, tua empresa criando solução, a gente tem um atacante fazendo isso, mas assim, muitas vezes com um recurso financeiro gigante, com tempo e ganhando só no êxito. Exatamente. Neurocientistas, neuropsicólogos. Então, se a gente não entender que o inimigo não é mais simples, ele é complexo e gigante, Perfeito. e seja para o pequeno e para o grande, né? Como vocês estavam falando no seu painel. Não é o quando vai ser atacado, e eu ainda tenho uma visão catastrófica. Estamos sendo atacados enquanto tempo estamos inteiro. aqui. É isso, o tempo inteiro. É isso, já estamos, a gente está sob A ataque. cada 11 segundos. Aí, ó. Já Pra foi. ser Agora, mais um ataque. É isso, né, gente? Ai, socorro. Então, acho que é isso. Eu agradeço muito, né? Embora, assim, eu acabei dando uma de mediador aqui, mas é mania de advogado falar. Muito mas bom. agradeço estar com vocês nesse painel, né? Nessa mesa. Trazer essa reflexão. Acho que a gente está falando aqui de cultura, né? É cultura. É isso. É transformação cultural, que é o trabalho de escola que vocês têm essa visão, né? Eu também já tive, né? De começar ali embaixo, do letramento. A gente tem uma lei que diz que a criança hoje está dentro, né, da grade curricular, que ela tem que ter letramento digital. Mas, assim, quem é o professor que foi treinado para isso? Esse é o problema. E acho que é criar essa cultura, que alguns bancos vêm fazendo fantasticamente isso, né? Sim, muito. Nossa, é verdade. Tem bastante comprometimento nisso. Legal. Tem um investimento alto hoje, né, em você externar isso, né? Desde a época da pandemia, não sei se vocês lembram, né, comerciais falando disso, de cultura segura. E tem muito a ver com esse entendimento, tá? Mas você falou sobre a evolução, né? Então, o último insight de futuro, né? No futuro, a tendência é você não pagar mais com celular, com nada. É um pagar do teu comportamento. Você chegar lá, uma câmera vai te filmar e vai ver assim, hoje o causa está aqui, ele vai A pagar. gente já tem preços sendo É. colocados dessa forma. Né? Isso, também. de uma análise comportamental, né? Mas, inclusive, se você está sendo coagido, né? Conseguir perceber se você está sendo coagido. Então, assim, eu acho que essas são evoluções do futuro que são interessantes para a segurança, tá? Que vai trazer muito mais segurança, mas, ao mesmo tempo, exige igual de nós, do outro lado, uma questão de reforço cultural, de entendimento, de criarmos um ambiente de sociedade para que isso aconteça. Acho que é isso. Perfeito. Senão a gente não acaba nunca. Mais um ataque. Obrigado. Obrigada, Muito obrigado. gente.